Hoje eu quero caminhar com você em oração, não apenas para falar palavras bonitas, mas para fortalecer aquilo que sustenta a sua vida espiritual: a fé. A fé não é um sentimento passageiro. Ela é uma decisão diária de confiar em Deus, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. É pela fé que reconhecemos Jesus como Senhor. É pela fé que continuamos firmes quando as respostas ainda não chegaram. E é pela fé que mantemos viva a esperança da eternidade com o Pai. A palavra nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que a fé não é opcional para quem crê. Ela é essencial. Aproximar-se de Deus exige crer que Ele existe, que Ele governa todas as coisas e que recompensa aqueles que o buscam com sinceridade. Quando entendemos isso, percebemos que a fé não depende das circunstâncias, mas da certeza de quem Deus é. Haverá dias em que ninguém conseguirá te encorajar, e nesses dias você precisará falar consigo mesmo. Lembrar quem Deus diz que você é. Repetir as promessas que Ele já declarou sobre sua vida. Quando você faz isso, algo poderoso acontece. Você deixa de andar debaixo do peso das situações e começa a caminhar acima delas. A fé te levanta, te fortalece e te reposiciona. Mesmo cansado, mesmo fraco, Deus continua sendo sua força. Mesmo em meio às lutas, Ele permanece como refúgio seguro. A fé nos lembra que não estamos sozinhos, que Deus vai à nossa frente e jamais nos abandona. Quando essa verdade entra no coração, o medo perde espaço e a esperança volta a respirar. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários "Glória a Deus" como um ato de fé e gratidão. Se estiver tudo certo, diga ok que continuo com a parte 2. Existem momentos na caminhada em que a fé não desaparece, mas fica silenciosa. Não porque Deus se afastou, mas porque o peso da vida tenta nos fazer esquecer quem Ele é. Nesses momentos, é fundamental aprender a ministrar ao próprio coração. Falar com a alma, alinhar os pensamentos à verdade da palavra e rejeitar as mentiras que tentam se instalar na mente. A Bíblia nos ensina que o Senhor é bom e que Ele é refúgio nos dias difíceis. Isso significa que mesmo quando tudo parece instável, existe um lugar seguro preparado por Deus para aqueles que confiam nele. Há dias em que o cansaço chega, a força diminui e a vontade de desistir aparece, mas a promessa permanece. Deus fortalece o cansado e renova as forças daquele que já não consegue caminhar sozinho. Quando o medo tenta dominar, a palavra nos lembra que o próprio Senhor vai à nossa frente. Ele não apenas observa de longe, Ele caminha conosco. Ele não abandona no meio do caminho e não se esquece daqueles que depositaram a confiança nele. Essa verdade precisa ser repetida até que a alma volte a descansar. Falar as promessas em voz alta é um ato espiritual. É declarar que a situação não tem a palavra final. É afirmar que Deus continua no controle, mesmo quando o cenário parece desfavorável. Quando você se lembra do que Deus já disse, sua fé se fortalece e sua visão se alinha com o céu. Talvez hoje você precise apenas disso. Lembrar-se de que não está sozinho, de que Deus permanece fiel e de que a sua força não vem de si mesmo, mas do Senhor que te sustenta. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, escreva amém nos comentários como sinal de concordância. A Bíblia nos apresenta pessoas que começaram a vida carregando marcas difíceis, palavras negativas e expectativas baixas. Um desses exemplos é Jabes. Desde o nascimento, sua história parecia definida pela dor. Seu próprio nome carregava um peso, um rótulo que falava de sofrimento e dificuldade. Naquela época, o nome não era apenas uma identificação, mas uma declaração sobre o destino de alguém. Ainda assim, Jabes não aceitou viver prisioneiro daquilo que foi dito sobre ele. Mesmo com um passado marcado por dor, a palavra afirma que ele se tornou mais honrado do que seus irmãos. Isso nos revela algo profundo.
O que Deus diz sobre você tem mais poder do que qualquer palavra lançada sobre a sua vida no passado. Jabez decidiu fazer algo diferente. Ele orou. E sua oração não foi tímida nem limitada pelas circunstâncias. Ele pediu a bênção de Deus, pediu crescimento, pediu a presença da mão do Senhor sobre sua vida e clamou por proteção contra o mal. Ele não apenas quis prosperar, mas desejou viver guardado por Deus. Essa oração tocou o coração do Senhor, porque foi feita com fé e sinceridade. Jabes usou a dor do passado como ponto de partida para um futuro transformado. Ele acreditou que Deus poderia mudar sua história, romper rótulos e criar um novo caminho. Assim como Jabes, você não precisa aceitar que seu passado defina seu futuro. Deus continua sendo especialista em reescrever histórias. Ele transforma vergonha em honra, dor em testemunho e limitações em crescimento. Se você crê que Deus pode mudar histórias, declare nos comentários: Deus está escrevendo algo novo. Jabes não apenas orou, ele ousou crer sem limites. Ele entendeu que Deus não é limitado pelo passado, pela opinião das pessoas ou pelas circunstâncias ao redor. Ao pedir que o Senhor ampliasse seu território, Jabes estava dizendo, em essência: Deus, eu confio que o Senhor pode fazer mais do que eu consigo imaginar. Muitas vezes, o que impede a ação de Deus não é a falta de poder dele, mas os limites que nós mesmos colocamos. Oramos pequeno, esperamos pouco e nos conformamos com o mínimo. Mas a fé verdadeira remove os freios e permite que Deus opere plenamente. Para alguns, pedir algo grande pode significar desejar um lar restaurado, um casamento firmado em Deus ou o fim de um ciclo de destruição familiar. Para outros, pode ser a libertação de vícios, a cura interior ou a restauração da identidade. O tamanho do pedido muda, mas o princípio permanece. É preciso crer de verdade. Jabez não se deixou definir por palavras negativas, nem permitiu que o passado governasse seu futuro. Ele confiou que o Deus de Israel era maior do que qualquer rótulo imposto a ele. Ele sabia que Deus era o autor da sua história e o sustentador da sua fé. Quando decidimos tirar os limites, passamos a viver uma fé mais ousada, mais viva e mais confiante. Deus continua sendo o mesmo, poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se você escolhe hoje tirar os limites e confiar totalmente em Deus, escreva "Eu creio" nos comentários. Todos nós, sem exceção, enfrentamos algum tipo de prisão ao longo da vida. Algumas correntes são visíveis, outras estão escondidas no coração e na mente. Há pessoas presas a hábitos, a culpas antigas, a medos constantes ou até a relacionamentos que drenam a alma. Existem também lutas internas, preocupações familiares, enfermidades, ansiedades e feridas emocionais que insistem em nos perseguir. Muitas vezes, a reação natural é fugir. Tentamos ignorar o problema, ocupar a mente ou fingir que está tudo bem. Mas, por mais que corramos, aquilo que não foi tratado acaba nos alcançando. Outras vezes, o cansaço é tão grande que a pessoa simplesmente se conforma, aceitando viver aprisionada. Mas Jesus oferece um caminho diferente. Ele oferece liberdade. A palavra nos lembra que Deus tira seus filhos da escuridão e quebra as correntes que os prendem. Onde antes havia prisão, ele estabelece libertação. Onde havia medo, ele constrói descanso. Quando o Filho liberta, a liberdade é completa. Não é parcial, não é temporária, não depende do esforço humano. Com uma palavra, com um toque, Cristo é capaz de quebrar todo jugo, toda cadeia e toda opressão que tenta dominar a vida de alguém. Essa liberdade não vem da força humana, mas da entrega. Não vem da luta solitária, mas da confiança total em Jesus. Ele ainda é aquele que quebra cadeias e restaura vidas. Se você deseja essa liberdade, escreva nos comentários "Jesus me libertou",
como uma declaração de fé. Há um cansaço que não é apenas físico, mas da alma. É o desgaste de quem tenta resolver tudo sozinho, de quem carrega pesos que nunca deveria carregar. Jesus conhece esse cansaço e, por isso, ele faz um convite cheio de amor. Venham a mim. Não é um convite para os fortes, mas para os cansados, sobrecarregados e feridos. Quando tentamos vencer por nossas próprias forças, acabamos exaustos. A verdade é que ninguém se liberta sozinho. A liberdade verdadeira começa quando paramos de lutar do nosso jeito e aprendemos a descansar no que Jesus já fez. O jugo dele é leve, porque não foi feito para nos esmagar, mas para nos conduzir. Jesus não promete ausência de lutas, mas promete descanso no meio delas. Ele não retira o caminho, mas caminha conosco. Quando entregamos nossas cargas a ele, algo muda dentro de nós. A ansiedade perde força, o medo se enfraquece e a paz começa a ocupar espaço. Descansar em Jesus não é desistir, é confiar. É reconhecer que ele é suficiente. É permitir que o Espírito Santo nos lembre que existe sempre uma saída, que a graça de Deus nos sustenta e que não precisamos provar nada para ninguém. Quando você escolhe descansar em Cristo, sua fé se renova e sua força retorna. O descanso que ele oferece não é passageiro, é profundo e transformador. Se você recebe esse descanso hoje, escreva "Eu descanso em Jesus" nos comentários. Ser liberto é poderoso, mas permanecer livre é uma decisão diária. A palavra nos ensina que Cristo nos libertou para vivermos em liberdade, não para voltarmos às antigas correntes. Ainda assim, muitas vezes somos tentados a retornar aos velhos hábitos, aos mesmos pensamentos e às práticas que um dia nos aprisionaram. Isso acontece porque a memória da prisão tenta nos enganar. O inimigo tenta fazer o passado parecer confortável, quando, na verdade, ele só nos trouxe dor. Por isso, é tão importante permanecer firme na palavra de Deus. Quando lembramos de onde o Senhor nos tirou e do preço que Jesus pagou na cruz, a gratidão se torna um escudo poderoso contra a recaída. Viver em liberdade não significa viver sem responsabilidade. Significa escolher todos os dias obedecer a Deus e viver como alguém que foi resgatado. A verdadeira liberdade não é licença para pecar, mas capacitação para servir. Deus nos chama para viver como filhos livres, mas também como servos voluntários do seu amor. Quando entendemos isso, a liberdade ganha propósito. Ela deixa de ser apenas pessoal e passa a impactar outras vidas ao nosso redor. Permanecer livre é lembrar diariamente que a graça de Deus é maior do que qualquer desejo antigo. É escolher honrar a libertação que recebemos. Se você decide permanecer firme na liberdade que Cristo te deu, escreva "Eu permaneço livre" nos comentários. Jesus não nos liberta apenas de algo, mas para algo muito maior. A liberdade que ele concede não é vazia. Ela carrega propósito. Quando as correntes caem, Deus nos chama para viver uma vida frutífera, marcada pelo amor, pela obediência e pelo serviço ao seu reino. Uma vida liberta passa a refletir Cristo. Somos livres para amar como ele amou, para estender a mão a quem ainda está preso e para usar os dons que recebemos para edificar outras pessoas. A liberdade em Jesus nos capacita a encorajar, restaurar e anunciar aquilo que ele já fez em nós. Quando entendemos isso, nossa história deixa de ser apenas pessoal e se transforma em testemunho. Aquilo que antes nos prendia, agora se torna prova do poder restaurador de Deus. Somos chamados a ajudar outros a romperem suas próprias cadeias, não com palavras vazias, mas com uma vida transformada. Deus deseja usar sua liberdade para alcançar outros corações. Ele te chama para caminhar com ele, servir com alegria e viver plenamente aquilo que foi planejado para você desde o início.
A verdadeira liberdade floresce quando escolhemos viver para algo maior do que nós mesmos. Se você deseja usar sua liberdade para servir a Deus, escreva "Minha vida é para o reino" nos comentários. Senhor Jesus, hoje nos colocamos diante de Ti com o coração aberto. Nós te agradecemos pela liberdade que existe no Teu nome, pela obra completa que realizaste na cruz e pela vitória que conquistaste sobre o pecado, o medo e a morte. Reconhecemos que somos livres por causa de Ti e não por nossos próprios méritos. Pai, sabemos que muitas coisas neste mundo tentam nos aprisionar. Preocupações, ansiedade, inseguranças, lembranças dolorosas e desejos que não vêm de Ti. Por isso, pedimos que quebres agora toda a corrente visível e invisível que ainda insiste em nos prender. Ensina-nos a confiar mais na Tua palavra do que em nossos sentimentos. Ajuda-nos, Senhor, a não permitir que nada roube a vida plena que preparaste para nós. Tu defines quem somos, o que podemos ser e até onde podemos chegar. Que nenhuma voz contrária tenha mais autoridade do que a Tua voz em nosso coração. Liberta-nos do peso do passado, da dor das lembranças e do medo do futuro. Dá-nos uma mente renovada, um coração curado e um espírito fortalecido. Que aprendamos a descansar na Tua graça e a caminhar confiantes na Tua presença. Que essa liberdade produza frutos eternos em nossa vida e glorifique o Teu nome. Se essa oração representa o desejo do seu coração, escreva: recebo essa oração nos comentários. Senhor Jesus, escolhemos hoje viver de forma consciente da liberdade que nos deste. Não queremos desperdiçar essa graça, nem voltar às prisões que um dia nos dominaram. Ajuda-nos a manter os olhos fixos em Ti, lembrando diariamente do preço que foi pago para que fôssemos livres. Quando a mente tentar nos levar de volta ao passado, lembra-nos da cruz. Quando a tentação surgir, fortalece-nos com o Teu Espírito. Quando o desânimo bater à porta, renova nossas forças com a Tua palavra. Queremos viver firmes, sem nos submeter novamente a nenhum jugo que não venha de Ti. Ensina-nos a colocar nossos pensamentos nas coisas do alto, a sonhar sem limites e a confiar sem reservas. Liberta-nos da ansiedade excessiva, do medo constante e das dores que ainda insistem em pesar sobre o coração. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, governe nossa mente e nosso espírito. Que nossa liberdade seja usada para amar mais, servir melhor e glorificar o Teu nome em tudo o que fizermos. Não queremos abusar da Tua graça, mas ser transformados por ela. Queremos caminhar contigo todos os dias, aprendendo, obedecendo e crescendo em intimidade. Declaramos que toda corrente foi quebrada, que toda prisão caiu e que somos livres em Cristo Jesus. A Ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Amém. Se você chegou até aqui crendo nessa palavra, escreva nos comentários "Sou livre em Jesus" e compartilhe essa oração com alguém que precisa de libertação.